Amém? Vamos ler? Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do bate-ovo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste tempo, pois em ti nossa angústia, e tu nos ouviste e nos salvarás. Tu nos ouvirás e salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estamos retribuindo ao virem expulsarmos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás subjugá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos até o gicolo, estavam em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amém? Nós vamos aprender com o rei Josafá. Nós podemos ver aqui o texto. Diz que um povo se reuniu, fez uma coligação e se levantou contra o rei Josafá. E a gente pode ver que todos nós temos um problema a ser resolvido. Os problemas normalmente eles surgem quando se menos espera. E a gente muitas vezes, quando o problema surge, tenta resolver os problemas por conta própria. E a Bíblia diz: o homem que confia no homem faz da carne o seu braço. Então, quando você tiver algum tipo de problema enorme, gigantesco, como esse que Josafá tinha, não procure resolver por sua conta própria. Ore ao Senhor, dependa do Senhor, porque muitas vezes algumas lutas elas são maiores do que as nossas forças. E normalmente quando a luta vem, nós não sabemos como fazer. Então nesse texto que nós vemos aqui Josafá enfrentando um problema superior às forças que ele tinha. E a gente pode ver que era uma ameaça real, era um ataque do inimigo. E nós temos que aprender com essa mensagem aqui, como reverter a situação. Olha para o seu irmão e diga: como reverter a situação. Amém? Ou seja, como mudar aquela situação que parece desesperadora, que parece não ter solução, que parece ser grande demais. Primeira coisa que o texto nos ensina, e foi a primeira coisa que Josafá fez: orar. Olha para o seu irmão e diga: ore. Amém? Quem sabe você vai dizer: mas eu já sabia disso, né? Porque parece ser tão óbvio, e é óbvio, não é? Mas nós temos que aprender e vamos aprender aqui. Oramos com mais frequência e com mais fervor quando estamos passando por tribulação. As provas elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos fazer dobrar o nosso joelho. E normalmente quando estamos passando por uma luta gigante,
espiritual está meio morna, meio não está acontecendo nada, é porque você não orava como, não ora mais como você orava antes. Martinho Lutero disse a seguinte frase: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde eu poderia ir. É o único lugar na hora da dificuldade, é fazer isso que nós estamos fazendo aqui, buscar o Senhor. É o único lugar, não tem para onde você correr, porque normalmente quando enfrentamos dificuldade, as pessoas elas não vão compreender as nossas dificuldades. Já aconteceu isso com você? Tem aquele amigo que diz que é seu amigo, você vai procurar socorro, você vai procurar uma palavra de consolo, uma palavra assim: não, fica firme que Deus vai te abençoar. E as pessoas não te entendem, elas te chamam de fraca, elas te chamam de derrotado, elas não estendem as mãos quando você necessita. Mas o Deus que eu prego, Deus que você serve, Deus da Bíblia, pode ser o problema que for, quando você vai até Ele diz: eu sou contigo, vem, porque eu continuo sendo seu Deus. Não temas, porque eu não te desamparei, eu não te deixarei. É isso que nós temos que entender. Outra frase que esse grande homem de Deus, Martinho Lutero, disse: tenho tanto para fazer hoje, que acho que passarei as primeiras 3 horas em oração. Então ele tinha muita coisa para fazer, então ele disse: eu acho que eu vou passar as 3 primeiras horas em oração, porque quando você ora, as coisas ficam facinho, facinho. Quando você ora, Deus abre porta onde não tem. Quando você ora, Ele traz a provisão para você nas suas mãos, porque você está orando, porque você está clamando. A Bíblia diz: clama a mim, que eu vou te responder coisas grandes e ocultas. E o rei Josafá, a primeira coisa que ele fez, quando ele viu que vinha um inimigo contra ele, e não era só um inimigo, era um ajuntamento de reis que se levantaram contra Josafá, a primeira coisa que ele fez foi orar. Ele não correu para o papai e para a mamãe, ele não buscou um conselho de alguém, ele simplesmente dobrou o seu joelho. Nós oramos, nós vimos aqui a oração que Josafá fez. E quando nós devemos orar? Quando? Como aconteceu com Josafá, quando o inimigo te ataca. O verso 2 e o verso 4 diz: informaram a Josafá: há um exército enorme, vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamares, em Gede. Alarmado, olha o que ele fez. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Ele decidiu, é uma decisão. Ele teve uma decisão, ele viu o inimigo e ele passou a buscar o Senhor. Josafá convocou a nação para orar na hora do perigo, do cerco, da ameaça. E também nós estamos sendo atacados 24 horas por dia, porque há uma orquestração do mal contra mim e contra você. Há um inimigo que a Bíblia diz que ele ruge como um leão. Ele veio matar, roubar e destruir. E esse inimigo ele não dorme, esse inimigo ele não para. Esse inimigo ele está atingindo famílias, destruindo casamentos, destruindo relacionamentos, matando pessoas, ceifando pessoas que não conhecem a palavra. Então nós podemos ver que esse inimigo que nós lutamos nessa batalha, Efésios 6, né? Abre lá para você ver. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Aleluia. Efésios capítulo 6, o verso 10. Efésios capítulo 6. Amém? Acharam? Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Minha filha, atende aqui, perdão. O pastor Célio, ele é da polícia, eu liguei para ele, explica e fala que já resolveu e agradece. Amém? É porque ele é capitão da polícia, eu liguei, a viatura estava demorando para resolver logo. Amém? Perdão? Vamos voltar? Vamos fazer igual vocês lembram antigamente que ia na locadora. Hoje não existe mais locadora, né? Você ia na locadora, alugava a fita de vídeo. Quando você devolvesse, você tinha que fazer o quê?
Repugnir a física. Então vamos voltar onde paramos. Então, Efésios, vamos ler Efésios novamente. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós temos que entender que há um inimigo que luta contra mim, contra você, e ele quer nos matar, ele quer nos destruir, ele quer roubar tudo que o Senhor nos deu. Por que ele é furioso contra mim, contra você? Porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo, e tudo que vem de Deus ele odeia, ele detesta. Por isso que o inimigo muitas vezes traz angústia, traz tristeza, depressão, vícios. São essas as obras do inimigo. E entendemos também que esse inimigo é um inimigo invisível, você não vê, e ele fica nos espreitando 24 horas por dia, né? Ele vive a rodear a terra e passear por ela, e ele escuta cada palavra que nós falamos, ele sabe de cada atitude que nós fazemos e praticamos quando nós estamos, né, quando ninguém está nos vendo. Ele nos espreita 24 horas por dia. E a Bíblia diz, né, que ele teve uma reunião no céu, e quem aparece? O diabo. E tem gente que pensa assim: o diabo não vai entrar no meio do povo de Deus. Se engana. Se ele entrou na presença de Deus, e Deus perguntou para ele: de onde você vem? De rodear a terra, de passear por ela. Aí Deus perguntou: viu meu servo Jó, homem reto, justo, íntegro? Aí entrou na história, né? O diabo disse assim: então, ele está assim porque você protege ele, deixa eu dar uma mexida com ele. Aí veio a história de Jó, que ele perdeu tudo, mas esse não é o foco da nossa mensagem. Então, o inimigo que nos ataca, ele é invisível, você pode não ver, mas normalmente nós sentimos. Existe um negócio que chama opressão. O que é opressão? É quando você vai em um determinado lugar, está tudo bem com você, mas você chega naquele determinado lugar e você sente tristeza, um peso nas costas, uma angústia, uma dor de cabeça que às vezes você não tinha quando você saiu da sua casa. É porque o inimigo está no ambiente, no lugar, ele não está dentro da pessoa. Possessão é diferente. O inimigo, a pessoa pecou de tal forma, abriu tantas brechas que o inimigo tomou posse do corpo da pessoa e a pessoa fica endemoniada. Então a gente pode ver que o inimigo que nós enfrentamos, ele é invisível, você não vê, muitas vezes você o sente. Você já o sentiu? Quando você normalmente a mente humana é terrível, né? Você já ficou sozinho em casa? Quando a gente fica sozinho em casa, é só a misericórdia de Deus para nos sustentar. Sangue do Cordeiro. A gente ouve passo e a gente começa a imaginar tanta coisa, mas o nosso Deus é maior do que aquele que no mundo está. Amém? O inimigo que nos ataca. Por que eu estou falando? Porque o inimigo atacou Josafá. E o inimigo, ele vai nos atacar 24 horas por dia. Ele é invisível. E outra coisa que Efésios diz, ele é um inimigo espiritual. Você não vai, eu e você não vamos matar ou guerrear contra o inimigo com armas carnais. Nós temos que entender que o inimigo pelo qual nós estamos falando, ele não pode ser destruído com bomba atômica, com arma, com pistola, com fuzil, com qualquer armamento bélico. Porque a nossa arma, o nosso inimigo, ele é espiritual.
Então, se você for expulsar algum demônio ou lutar com a sua arma carnal e for lutar em nome de João, em nome de Maria, em nome do pastor Érico, em nome da igreja que você congrega, Satanás, eu congrego nessa igreja, sai, você vai apanhar, certeza. Mas se você chegar lá em nome de Jesus, eu te repreendo. Já viu o cachorrinho de fazenda? Aqueles que é grandão, mas você chega, você olha para ele e fala assim: nossa, esse aí vai morder. Você chega nele, você passa a mão na cabeça dele, ele não faz nada. Você dá um grito nele, ele sai correndo. Assim é o diabo. Então entenda que ele é um inimigo espiritual. Não lute com armas carnais. Lute como a Bíblia está dizendo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Se pudesse derrotar o inimigo com bomba atômica, com arma, eu ia andar armado. Você não ia andar armado se fosse pela força do braço? Eu ia andar com pistola do lado, sendo xerife. Vem, capeta! Morreu mais um, vem mais um! Mas não é assim que funciona. Tem gente fazendo isso, mas não é assim. Amém? Então, quando o inimigo te atacar, ele é invisível e ele é espiritual. Outra coisa, não lute contra pessoas. O fato que aconteceu aqui, nós tivemos que lutar, agir com veemência. Porque se nós deixássemos o negócio correr frouxo, ia virar bagunça, não ia? Você concorda comigo? Então não se assuste por jeito que eu os tratei. Amém? Eles são filhos de Deus como eu e você. Mas nós temos que ir em situação, nós temos que agir com veemência. E nessa situação, se nós não tivéssemos agido de forma mais enérgica, até agora não ia ter culpa. Porque o diabo usa esse tipo de situação para trazer confusão no meio da igreja. Amém? Então outra coisa que o texto diz de Efésios: o inimigo é um inimigo maligno. A Bíblia chama o diabo de diabo, Satanás. Pergunta para o seu irmão, está com medo? Pergunta para ele, está com medo? Não? Amém. É porque vai falando esses negócios, esse tipo de assunto. O povo fala, para, é real, o mundo espiritual é real. E o mundo natural é resultado do mundo espiritual. É a mais pura verdade. Amém? Então guarde isso, mundo espiritual mundo natural é resultado do mundo espiritual. Tá bom? Guarde essa frase. O diabo, a Bíblia chama o nosso inimigo da nossa alma de Satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente, dragão. E a gente tem que entender que o diabo, inimigo da nossa alma, ele sabe que ele está sentenciado à perdição. Ele sabe que o tempo dele na terra está acabando. Por isso ele quer levar com ele a maior quantidade de homens e mulheres para o inferno. Só que a Bíblia diz que o inferno não foi feito para mim e para você. Fala para o seu irmão: o inferno não foi feito para mim e para você. Amém? Não foi feito para mim e para você. Ele foi feito para Satanás e para o diabo. Olha o que diz Apocalipse 12:12. Abra a sua Bíblia, Apocalipse 12:12. Amém? Apocalipse 12:12. Hoje está bom. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 12:12. Isso é bom. Amém? Achou? Amém, Isaac. Obrigado. Apocalipse 12:12. Acharam? Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então o diabo, ele sabe que o tempo dele na terra está acabando. É por isso que você já percebeu que nesses dias, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, é uma opressão tão grande, essa tragédia depois de tragédia, atrás de tragédia. Você assiste televisão, você entra em depressão. Você assiste os noticiários, alguém até diz assim: você espremeu o jornal do dia, sai sangue.
disfarça. Engana-se aquele que pensa que o diabo vai aparecer igual o Hollywood, igual as festas fantasia. Tem crente que ainda vai para a festa fantasia e se diz de fantasia de demônio, de diabinho. Aí põe, engana-se aquele que acha que o diabo, o inimigo, vai aparecer com um chifrinho, tridente, aquele rabinho para trás. Não, o diabo, ele se disfarça. A Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele vem com voz mansa, com máscara, né? Ele vem tentar enganar as pessoas, fazer as pessoas a duvidar da palavra de Deus. Olha aqui para mim. O inimigo, ele vai aparecer para mim, para você, com aquilo que a gente gosta. É com aquilo que a gente gosta, é com a nossa fraqueza. Você acha que ele vai atacar a mim e a você na área mais forte da nossa vida? Não. Ele vai atacar na área mais frágil. Imagine uma cidade antiga no meio de uma montanha e ela é toda cercada por muros altos. E o que acontece? De um lado da fortaleza há um despenhadeiro. E aqueles que moram naquela fortaleza vão pensar assim: o inimigo nunca vai atacar por esse lado, porque aqui é um despenhadeiro. E é por lá que justamente muitas cidades foram conquistadas, pela fraqueza. Onde nós achávamos que estávamos fortes, a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Se você está de pé, cuidado para não cair. Vigia, porque o diabo anda em derredor, rugindo como leão. Está de pé, meu querido, dá glória a Deus, mas não vacile. Não ache que você é espiritual demais, super-homem, porque Davi pecou. E a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Mas foi justamente no momento que Davi achou que estava forte demais que ele caiu. Está de pé? Cuidado para que não caia. Vigiai e orai para que não caia em tentação. Então o inimigo, ele é astuto. Ele se disfarça e se transfigura em anjo de luz. Tem muita gente acreditando que uma pessoa acha que ela é de Deus. Só porque ela fala em língua, o diabo fala em língua também, irmão. Só porque ela profetiza, o diabo profetiza também. Só porque Deus usa, só porque ela cura, ela está sendo usada para curar, o diabo cura também. Então, é por isso que nós temos que aprender a orar e pedir a Deus para ter um dom, discernimento e espírito. É para você saber discernir o que é de Deus e o que não é. As coisas que vêm de Deus não traz confusão, não tira a paz do nosso coração. Está lá, minha Sérvia. Quando tem confusão, o diabo está no meio. Você acha que Deus opera no meio da confusão? Deus é um Deus de paz, não é Deus de confusão. Se tem confusão, meu querido, sai do negócio porque vai dar errado. Tem o dedinho do capeta lá, tem a astúcia dele, tem a enganação dele. Ele está se transfigurando em anjo de luz. E tem muito crente enganado dentro de igreja que diz evangélico porque tem pastor mercenário e tem pastor que está sendo usado pelo cão. Não prega a verdade. Não prega a verdade. Então, nós temos que entender: Josafá foi atacado por um grande exército, e nós 24 horas por dia somos atacados por um inimigo astuto que usa máscaras. Ao seu irmão, vigia, irmão. Amém, vigia. Amém. Ele age de forma assustadoramente, como leão. A Bíblia diz que ele ruge para assustar, ele ameaça e intimida as pessoas. Quantas vezes nós nos sentimos ameaçados? O povo de Deus tem que aprender a tomar posse da autoridade que a eles foi dada. Amém. Eu digo isso. Foi dada. Eis que vos dei a autoridade. Foi dada a autoridade. Amém? Vamos ouvir. Ele ameaça e
intimida as pessoas, né? Ele age com diversidade de métodos. Ele estuda cada pessoa para saber o lado certo de atacar. O diabo derrubou Sansão, o diabo derrubou Davi, Pedro, tantos homens de Deus, e conheciam a palavra, mas no momento de bobeira, eles deram brecha. Eles abriram, eles escancararam a sua vida. É um inimigo persistente. Você já viu que quando o inimigo, muitas vezes você o repreende, ele vai embora, mas ele volta com uma estratégia nova? A Bíblia diz que o diabo, quando é expulso, ele sai da pessoa. Se a pessoa deixa a casa vazia, coração aberto, ele vai dar uma voltinha lá fora, depois ele volta e traz mais 7, o estado do homem se torna pior do que o inicial. Então, nós temos que aprender que ele é persistente. Foi assim com Jesus no deserto. Jesus está lá em Lucas capítulo 4, onde Jesus foi tentado, né? Ele foi persistente, tentando fazer Jesus Cristo negar a Deus, e ele vai fazer isso comigo, com você. Então Sansão foi subjugado pelos filisteus, depois de vencer. Davi venceu o exército, mas caiu na luxúria. Pedro caiu na armadilha da autoconfiança, pela persistência do diabo. Então, meu querido, se você conseguiu vencer uma brecha do pecado na sua vida, não ache que o inimigo não vai tentar atacar. Ele vai vir com uma estratégia nova. Ele vai vir com uma estratégia nova. É por isso que nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo. Ele é numeroso. Não podemos vencer esse exército sozinho, porque ele é numeroso. Tem muitos. Amém? Vocês estão entendendo? O inimigo, ele é oportunista. Mesmo depois que o vencemos, precisamos continuar firme. Como eu dizia, ele sempre vai procurar um novo jeito de atacar a mim e a você. Ele vai procurar um novo jeito, ele vai procurar uma oportunidade. Olha o seu irmão, dá oportunidade para você ver. Dá, é só dar a oportunidade. É igual eu contando a história aqui de um grande pastor que eu contei no sábado passado. Um jovem chega até ele e diz assim: pastor, eu quero saber se eu vou para o céu, eu ainda não tenho certeza da salvação, se eu morrer. Aí o pastor disse que começou a ler um versículo da Bíblia de João lá, e não, já me leram, já leram esse versículo para mim, eu não consegui entender. Aí o pastor mudou de estratégia. O pastor falou para ele assim: aqui na sua cidade, seu país, tem boate, esses negócios, onde tem muita festa da carne? Tem, pastor. Aí o pastor disse para ele assim: vai lá, vive o seu dia como se fosse o último dia, vai lá, desfruta, come, bebe, com mulherada, que isso e tudo isso que o mundo oferece. E o jovem deu um pulo para trás e disse: não, pastor, eu não posso. Aí o pastor responde para ele: você vai para o céu, você teme a Deus. Você teme a Deus. Então, fique firme. Não dê oportunidade para o diabo destruir a sua vida, destruir sua família, destruir os relacionamentos que Deus deu para você. Fique firme, porque ele é oportunista. Mudando aqui, porque nós dissemos quando orar. Orar quando o inimigo nos ataca, e orar também quando estamos com medo. O verso 3 diz que Josafá estava com medo. Eu vou ler para você. Não precisa abrir não. Fala o versículo. Meu irmão, fica quietinho um pouquinho. Eu quero o versículo. Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3. Pode deixar, Isaac. O sangue de Jesus. Meu irmão, olha aqui para mim. Ei, vamos ouvir a palavra. 2 Crônicas, capítulo 20. Ei, 2 Crônicas 20. Pode deixar, Isaac.
consultar o Senhor e proclamou em todo o reino de Judá. Alarmado, com medo. Ele teve medo. Só que ele não deixou o medo roubar a esperança dele. Porque o medo nos aprisiona, mas a esperança, ela nos liberta. Josafá teve medo e passou a buscar o Senhor. Muitas vezes o inimigo coloca medo para não buscar o Senhor. Você já passou por aquela situação, não precisa mostrar reação nenhuma, mas aquela situação que você pecou, e você sabe que pecou, você pediu perdão, mas você não se sente perdoado, mas o Senhor perdoou. 1 João 9 diz: confessar que ele confessa o pecado, ele é fiel e justo para perdoar. Aí você vem para a igreja, você já vem cabreiro. Você vem, nossa, eu vou para a igreja e sim, pastor revelado. Se na pregação Deus me achar no meio da pregação, não é? Medo! O medo produz tormenta, é o que João disse. Então, se você está com medo, a Bíblia diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Não fique com medo, né? O medo não afastou de Deus, mas levou Josafá para Deus. O medo não afastou Josafá, mas levou Josafá a buscar, porque ele entendeu: opa, o inimigo está vindo contra mim, é mais forte do que eu, então eu vou buscar socorro em quem pode me socorrer. Quem sente medo normalmente tem algo no passado que o assombra, algo no presente que o perturba, algo no seu futuro que o faz se sentir ameaçado. Vou ler de novo. Quem tem medo, quem sente medo normalmente tem algo no passado que o assombra, algo no presente que o perturba, algo no seu futuro que se faz sentir ameaçado. E aí, onde está seu medo? Passado, presente ou futuro? Glória a Deus. Onde está seu medo? Amém? Quando orar? Quando o inimigo te ataca, quando estamos com medo e quando não sabemos o que fazer. O verso 12 de 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos perguntar depois: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então, quando você vai orar, quando você não sabe o que vai fazer, porque Josafá fez uma confissão sincera. Ele disse assim: sentimento de fraqueza, em nós não há força. Ele reconheceu: eu, seu Senhor, não sou nada, mas com o Senhor eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Foi isso que Josafá fez. Sentimento de incapacidade de gerenciar a situação, porque ele disse assim: não sabemos o que fazer. Quando você diz para Deus assim: Deus, eu não sei o que fazer, Deus se agrada dessa oração, porque você está dependendo dele. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, é vão o trabalho dos trabalhadores. É incapacidade de gerenciar a situação. Se você está dizendo assim: não, Deus, pode deixar que eu dou conta, quando você tiver com a sua mão, Deus não põe a dele. Porque se aconteceu um milagre, vamos dizer, aconteceu uma coisa e foi a nossa mãozinha. Primeira situação quando aconteceu o milagre: sou bom mesmo, eu sou carne, eu sou bom no negócio, onde eu ponho a mão dá certo mesmo, eu sou bom no negócio. Agora não foi dado a Deus. Mas quando você diz: Senhor, não sei o que fazer, eu não tenho força, e acontece o milagre, primeira coisa, quando a vitória chegar, você vai dobrar o joelho e vai dizer: oh, louvado seja o teu nome, glória a Deus, obrigado, Jesus. Então, sentimento de confiança em Deus. Ele não tinha força, não sabia o que fazer, mas ele disse: porém os meus olhos estão postos em ti. Porém os nossos olhos estão postos no Senhor. Como devemos orar? Quando o inimigo te ataca, quando temos medo e quando
não sabemos o que fazer. Quarto, como orar? Porque nós aprendemos, né? Como orar? Devemos orar com jejuns. Está no verso 3, né? Proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Olha para mim. Jejum não é greve de fome, porque o propósito da greve de fome é adquirir poder político ou atrair atenção para uma boa causa. Esse é o propósito da greve de fome. Pessoa que quer ganhar alguma coisa do governo, quer aparecer na mídia. Tem até um deputado aí, Goiânia, né? Que ele, na época das vans, não vou falar o nome, na época que teve as vans, ele ficou lá na Praça Cívica, lá fazendo greve de fome. Hoje ele é deputado. As vans acabou, mas ele garantiu a vaquinha dele lá. E os bestas que apoiam ele. Jejum não é greve de fome. Jejum não é dieta de saúde, porque o propósito da dieta é a abstinência de alimento, mas com propósitos físicos e não espirituais. Tem gente que usa o jejum para fazer dieta. Oh, aleluia! Estou fazendo um jejum aí, ô pastor, eu já emagreci 3 quilos. Pastor, Fala, meu filho, pode deixar. já fiz. O senhor não é que eu não queria comer. Eu gastei todo o dinheiro com bebida já. Bebeu todo o dinheiro. Você deu coisa toda. Eu fiquei 3 dias sem comer. Quase morreu então. Só bebendo. Não comi, não. Amém. Graças a Deus você está vivo, né? Então, o propósito da dieta é físico, não é espiritual. E outra coisa também, eu já vi pessoa começar jejum 11 horas, meia-noite, e entregar o jejum 6 horas da manhã. Que jejum mais estúpido é esse, velho? 11 horas, meia-noite, você está indo dormir. 6 horas você levanta, toma café. Ué? Ah, só se for, se ficar de vigia orando aí, tudo bem. Quem trabalha com eu. Se for igual a irmã que trabalha durante a madrugada, aí o jejum vai valer, mas você vai dormir. Não vai ter o esforço ali, né? E quando a gente está jejuando, só aparece aquilo que a gente está jejuando, né? Você vai jejum de doce, só aparece doce. Vai jejum de arroz, de carne, só aparece o que você está fazendo. É só para testar a fé. Então, jejum é dependência de Deus. Quem jejua tem pressa. Quem jejua está dizendo que tem algo mais urgente e mais apetitoso que o alimento. Quem jejua tem fome não de alimento, mas tem fome de Deus. Quem jejua prova que precisa desesperadamente do socorro de Deus. Então precisamos jejuar pela família, pela vida, pela igreja, pela nação. Jejue. Jejum é esvaziamento físico e enchimento do Espírito Santo. O objetivo, o maior propósito do jejum é você elevar a sua sensibilidade espiritual. Esse é o propósito do jejum. É você ficar mais sensível às coisas de Deus. Porque quando nós estamos jejuando, a carne impera, a carne domina. E quando nós estamos sem jejuar, nós não conseguimos ouvir Deus quando Ele fala. Então nós temos que entender que o jejum é para aumentar a sua e a minha sensibilidade espiritual. Se você não está sendo sensível ao Espírito Santo de Deus, é hora de você jejuar. Faça um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus hoje. Senhor, vou jejuar. Vou jejuar. Vou jejuar porque eu quero ouvir o Senhor. Vou jejuar porque eu quero mais do Senhor. Vou jejuar porque eu não quero viver as coisas da minha carne, fazer a minha vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Jejue, só que não faça do jejum um ritual religioso. Não faça do jejum um ritual religioso. Amém? Depois você procura Isaías 58, está lá o verdadeiro jejum. Não adianta também você se abster de alimentos e praticar imoralidade, injustiça,
precisamos nos reunir para buscar o Senhor. Nós precisamos nos reunir para buscar o Senhor. Nós nos reunimos muito, mas oramos pouco. Você já percebeu que a oração aqui, vamos dizer, no culto, nós oramos na oração inicial e oramos na oração final. Oramos pouco. E normalmente quando se faz um culto, onde é culto de oração, que não tem uma palavra pregada, só se lê um texto e diz assim, vamos orar. Esse é o culto que dá menos gente. Esse é o culto que ninguém vai. Esse é o culto que ninguém quer. Mas fala assim, vamos fazer um culto onde vai vir uma banda de fora, onde vai vir um pregador de fora, onde vai vir um cantor de fora. A igreja enche. A igreja enche. Então, é interessante que a igreja primitiva, em Atos 1, verso 4, todos eles, 120 pessoas, se juntaram, porque havia uma promessa onde seria derramado o poder do Espírito Santo, e todos se reuniram num só propósito, porque todos, a Bíblia diz que havia concordância, eles perseveraram na oração. Então, quando aqui na igreja eu disser assim, essa semana é semana de oração, nós vamos orar, você tem que vir. Você tem que vir. Você tem que estar no meio do povo de Deus. Eu sempre digo que brasa fora do braseiro, ela apaga. Fica fora da comunhão do corpo de Cristo para você ver, o mundo vai te consumir, você vai se apagar, você vai morrer espiritualmente. Mas quando a igreja está orando em conjunto, Salmo 133 diz, com bom e com suave é dos irmãos de união, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e ali a bênção do Senhor ordenada. Porque houve comunhão. Então você quer receber bênção e vitória, você não pode ficar orando sozinho, não. Você não pode ficar, porque hoje tem aqueles que, eu preciso de igreja, eu oro em casa. É impossível você ser igreja sozinho. Porque a igreja é um ajuntamento de pessoas. Eu desafio esse que diz que é igreja sozinho. Se ele tem poder, se ele tem unção, se ele tem sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Porque hoje tem muitos que foi decepcionado com a igreja. Realmente a gente se decepciona. Por que se decepciona? Somos homens pecadores. O seu irmão, você é pecador, filho. Amém? Somos homens pecadores. E por isso nós temos que aprender isso. Então, as pessoas, oraram juntas. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Todos. Se você está passando um problema, chame 2, chame 3, chame 5, chame 10, chame 20 e fala assim, vamos orar comigo, vamos para o monte, vamos chegar mais cedo na igreja e nós vamos orar. Você vai ver o inferno estremecer, você vai ver a bênção chegar com mais intensidade, com mais rapidez. Ore, irmãos. Chame alguém para orar com você, uma pessoa que você ama de confiança. Não está dando conta de orar sozinho, peça ajuda. Eu sempre digo isso. Problemas não podem ser passados sozinhos. E muitas vezes o inimigo tem nos isolado, ele tem isolado as pessoas. Provérbios capítulo 18, se eu não me engano, diz assim: o que se isola busca os seus próprios interesses e insurge contra a verdadeira sabedoria de Deus. Porque se isolou. Quem se isola entra em depressão. Quem se isola fica com sentimento de solidão, com sentimento de inferioridade, complexo de inferioridade. Você já viu no dia do aniversário? Meu, seu. A gente fala que não. Limpa essas coisas não. Projeto de Deus. Limpa essas coisas não. Amém. Limpa essas coisas não. Mas se não acaba o dia e ninguém te ligou, você fala, ninguém me ama, todo mundo esqueceu de mim. Eu pensei que todo mundo me amava. Aí às vezes foi feito de propósito para dar uma festa surpresa. Não é? Então, não é da vontade de Deus que a gente fique sozinho.
descanse em Deus. Toda tampa tem panela, a não ser que você seja uma frigideira. A frigideira também tem tampa. Não é bom viver só. Se Deus olhou para o homem e disse: não é bom viver só, para que eu vou viver isolado? Para que eu vou viver sozinho? Não é bom viver só. Ele diz: vou fazer uma mulher. Fez Adão dormir lá, fez uma cirurgia lá, arrancou a costelinha de Adão, pá, criou a mulher. Eu disse uma vez aqui que eu ia fazer uma campanha na vida sentimental. E o tema da campanha é Em Busca da Costela Perdida. Em busca da costela perdida, porque tem gente que acha que perdeu a costelinha. A costelinha sua logo vai aparecer. Amém? E não tem essa conversa, né? Porque tem gente que fala assim: ah, eu prefiro ficar sozinho, quero casar, não. Casar dá trabalho, é conversa fiada, é mentira. Porque todo mundo quer uma pessoa do lado dela. Por mais trabalhoso e mais dificultoso que seja, viver a dois. Porque são duas cabeças que pensam diferente, duas pessoas que foram ensinadas diferente. Minha esposa de vez em quando fala assim, a mãe dela mora em Goiás, né? Ela fala assim: eu vou passar uns dias lá com minha mãe e com meu pai. Ela não vai não. Por quê? Porque senão eu vou ficar sozinho. Ei, irmãos, quando era só o Mateus, agora tem a Laura. Aí Mateus era petitinho, Mateus já foi pequeno. Hoje ele está maior do que eu. Aí a minha esposa viajava para lá, ficava uma semana, era terrível para mim. Eu chegava no serviço, abria a casa, não tinha ninguém. Aí o que eu fazia? Ligava a televisão. Se eu ouvia alguma coisa, para não ficar aquele vazio. E na hora de dormir, irmão? Na hora de dormir, pelo menos você tem que encostar o dedinho assim, né? Na outra pessoa para dormir. Então não é bom viver só. Aqui o povo, Josafá, toda a nação se juntou. O rei não morou sozinho, ele convocou o povo. Ei, vamos orar. O inimigo está vindo. O inimigo, ele é astuto, ele é invisível, ele é gigantesco. Nós não vamos lutar com o nosso exército pela força do nosso escudo, da nossa lança, da nossa espada. Nós vamos lutar em oração em nome de Jesus. E é isso que nós temos que aprender. E a igreja primitiva também orou buscando o poder do alto. Com orar, para encerrar, devemos orar agarrados na promessa de Deus. Josafá orou com base na soberania de Deus. E Deus foi fiel em cumprir as promessas de Deus, porque Deus tem zelo pela sua palavra, em cumprir a sua palavra. Irmãos, quando você tem a promessa de Deus, o impossível se torna possível. Porque os vencedores são aqueles que conhecem a palavra. A Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento. Conheça a palavra. Fala o seu irmão, lê mais livro. Gaste tempo, irmão, meditando na palavra. Salmo 1 diz: medita nela de dia e de noite, tudo que você fizer vai prosperar. Medita nela. Ora. Ah, pastor, estou lendo todo dia, lê mais. Pastor, estou lendo toda hora, lê toda hora. Que o inimigo não vai ter brecha, não vai ter oportunidade de agir na sua vida. Olha o que diz aqui, Josué 23:14. Diz assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Nenhuma delas. Você tem promessa? Você tem promessa? Olha aqui para mim. Você tem promessa? Tem? Todas se cumpriram, nem falhou. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Fala para mim, 1 Coríntios 22. Depois, olha, acabar o culto.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Você tem promessa? Esquenta não. Não sou bruto sem educação não, mas é difícil. E a palavra sobrepõe todas as coisas. Se fosse qualquer um de vocês aqui, eu agiria da mesma forma. Porque a gente tem que entender que isso aqui é o mais importante. Que Deus o abençoe, que Deus o liberte, que Deus o cure. Então, devemos agarrar as promessas do Senhor. Ore. Eu sempre digo assim: você sabe onde está na Bíblia a sua promessa? Você acabou de dizer que tem promessa. Onde ela está escrita? Qual capítulo? Qual livro? Qual versículo? Você acabou de dizer que tem promessa. Onde está na Bíblia? Pergunta para o seu irmão, você sabe onde está na Bíblia? Sabe? Mas você acabou de dizer que tem promessa? Se não sabe, irmão, irmã, é hora de você procurar. Sabe por quê? Porque na hora que você for orar, Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Como que eu vou entrar na presença de Deus orando na hora que o inimigo me atacar, número gigantesco, invisível, com as armas dele? Como que eu vou orar? Senhor, me abençoa com a minha promessa. E Deus lá do céu vai falar: onde está escrito? Aí você fala, é igual fazer uma prova, né? Chega lá e você vai fazer a prova, você olha assim para a prova. O professor não ensinou isso aqui não. E ensinou. Então, te dou um conselho. Procure estudar a Bíblia por assunto. Amor, paz, fruto do Espírito, dom do Espírito. Aí você vai achar a sua promessa. Deus tem promessa para a vida financeira, para a vida sentimental, para a vida conjugal, para a sua vida profissional. Deus tem uma promessa para tudo e para todos. Cabe a mim e a você saber onde ela está. Sabe para quê? Para você entrar na presença de Deus e dizer: Deus, a sua palavra diz assim e assim, eu estou precisando desse milagre. Você vai estar orando de acordo com o que Deus falou. Amém? Você entendeu a mensagem? Como reverter essa situação? Orando. Quando orar, quando o inimigo te atacar. Quando você estiver com medo, quando você não saber o que fazer. Como orar? Com jejum. Agarrado à promessa de Deus. Com jejum. E agarrado à promessa do Senhor. Coloque-se de pé, por favor. Aleluia. Nós vamos orar. Eu não sei o inimigo que tem te atacado, eu não sei a sua luta, eu não sei qual é a sua fraqueza, mas você sabe da sua luta, você sabe da sua fraqueza, você sabe da sua dificuldade. E como nós aprendemos com Josafá, orou, ele viu o inimigo e ele orou. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos orar. É o mais óbvio possível, como eu disse no começo, mas é o óbvio que traz a vitória. Então você vai fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Aleluia. Os meninos vão cantar, e depois que eles cantarem,
abençoar, vai te sustentar.